Por muitos anos, a atenção tem sido predominantemente direcionada aos documentários e produções cinematográficas de Hollywood sobre o Titanic. No entanto, uma perspectiva até então inexplorada desse icônico navio se revela agora. Ao longo dos últimos 111 anos, estudiosos têm minuciosamente examinado cada faceta da tragédia do Titanic. Apesar das extensivas pesquisas, persistem alguns detalhes pouco conhecidos acerca do Titanic e do desastre que o transformou em um símbolo histórico. Acompanhe-nos nesta jornada extraordinária, enquanto mergulhamos em imagens notáveis que capturam a essência desse momento marcante. Guiaremos você por uma exploração detalhada dos acontecimentos que antecederam, transcorreram e sucederam à catástrofe, oferecendo uma revelação inédita. Apresentaremos o conteúdo de uma câmera ancestral resgatada das profundezas oceânicas, expondo imagens impactantes do Titanic. A construção do Titanic. Voltemos ao memorável dia de 31 de março de 1909, quando essa grandiosa empreitada teve início em Belfast, Irlanda do Norte. A construção foi confiada à empresa de construção naval Harland & Wolff, e os visionários designers e engenheiros encarregados aplicaram toda a sua inventividade para transformar o navio em um ícone emblemático da engenharia marítima. O RMS Titanic fazia parte da notável classe olímpica, que incluía também o RMS Olympic, com uma carreira bem-sucedida, e o HMHS Britannic, ambos compartilhando destinos trágicos. Embora o naufrágio do Olympic seja mais notório, talvez devido às grandes expectativas desde sua concepção, o Titanic angariou popularidade mesmo antes de sua montagem total. A antecipação era palpável, todos aguardando ansiosamente o dia em que essa majestosa embarcação navegaria pela primeira vez. O que ninguém previa era que essa primeira vez seria também a última. Naquela época, a White Star Line, proprietária dos navios, desfrutava de uma posição sólida nos negócios, com um futuro promissor à frente. Contudo, uma reviravolta terrível estava prestes a ameaçar a empresa. As fotografias dos primeiros dias da construção, antes do Titanic repousar no sombrio abismo do Oceano Atlântico Norte, servem como um portal temporal, exibindo sua beleza predestinada, destacando-se sobre as estruturas circundantes. Durante a construção, o Titanic era uma proeza da engenharia, com uma visão clara e uma colaboração entre engenheiros, designers e artesãos de diversas áreas para assegurar a perfeição em cada detalhe. Com um orçamento considerável, equivalente a mais de 3 milhões de dólares na época, aproximadamente 310 milhões nos dias atuais, nenhum esforço foi poupado. Quanto às dimensões, o navio era verdadeiramente colossal, medindo 882 pés e 9 polegadas de comprimento, com uma largura máxima de 92 pés e 6 polegadas e uma altura total de 104 pés, da base da quilha ao topo da ponte. Apesar dos números impressionantes, as imagens retratam a incomparável beleza e imponência que conferiram ao Titanic uma expectativa monumental. Entretanto, há um aspecto sombrio nessa saga. O Titanic, aparentemente, estava envolto em uma aura de fatalidade desde o início. Mesmo antes de sua jornada inaugural, o navio já havia cobrado um preço trágico em vidas, com 8 trabalhadores perdendo a vida em acidentes inexplicáveis ao longo de 2 anos. Em 31 de março de 1912, o Titanic foi finalmente lançado ao mar, atraindo a atenção global, enquanto as pessoas se alinhavam para testemunhar a mais nova maravilha do mundo. A viagem inaugural. Em 10 de abril de 1912 foi um marco esperado após 2 anos de construção. Diante de uma multidão de aproximadamente 100 mil pessoas em Belfast, o gigante dos mares iniciou sua primeira viagem para Southampton. Surpreendentemente, essa não foi a primeira vez que o Titanic tocou a água, pois a nave já havia percorrido a rota de Belfast até Southampton antes do grande dia. A viagem inaugural, destinada a transportar milhares de Southampton para Nova York, capturou a imaginação do mundo. No entanto, a euforia se transformou rapidamente em tragédia. O itinerário incluía paradas em Cherbourg, França, Queenstown, Irlanda e Nova York, com o retorno passando por Nova York, Plymouth, Cherbourg e finalmente Southampton. Um breve incidente durante a partida, ao deslocar uma grande quantidade de água e afetar o SS New York, foi habilmente gerenciado e o Titanic partiu rumo ao seu destino. Após o naufrágio, especulações surgiram sobre se esse incidente inicial poderia ter sido um presságio das tragédias por vir. O mistério persiste sobre como os eventos teriam se desenrolado se o Titanic não tivesse deixado os docas naquele fatídico dia. O incêndio no casco.
Já imaginou o Titanic enfrentando um incêndio em sua primeira viagem? Incrivelmente, o transatlântico lutou contra chamas intensas que ameaçavam consumir os porões de carvão por 10 dias antes de iniciar a viagem. Por mais de um século, debates persistem sobre o papel desse fogo no naufrágio posterior do Titanic. A imagem mostra os danos causados pelo incêndio no casco, indicando que o navio estava destinado à tragédia desde o início. Relatos da investigação imediata após o evento indicam que os trabalhadores tentaram extinguir o incêndio de carvão abaixo do convés, sem sucesso. A causa exata desse incêndio permanece desconhecida, mas seu impacto na integridade estrutural do navio é inegável. Embora o fogo não tenha sido diretamente responsável pelo naufrágio, seu dano desempenhou um papel significativo na tragédia. Fotografias ocultas encontradas por Sonam Molan, um jornalista dedicado à tragédia do Titanic, revelam uma marca escura de 30 metros no casco, exatamente onde o Titanic colidiu com o iceberg. Essas descobertas levantam questionamentos sobre como os eventos teriam se desenrolado sem o incêndio, afetando o lado do navio. Essas revelações também suscitam a indagação sobre por que os oficiais decidiram zarpar, mesmo cientes dos perigos abaixo. Foi excesso de confiança ou negligência em relação à segurança dos passageiros a bordo? O iceberg que afundou o Titanic. Uma figura central nesta história centenária é o iceberg que levou o Titanic a naufragar rapidamente nas águas gélidas do Atlântico em 14 de abril de 1912. Enquanto navegava durante a noite, o Titanic encontrou seu destino trágico sem a consciência da presença de icebergs capazes de afundar qualquer navio, inclusive o considerado inafundável Titanic. De onde provinha esse iceberg? E o que sabemos sobre sua história? Especulações indicam que o iceberg responsável pelo naufrágio do Titanic pode ter se originado do glaciar Jakobshavn, nas proximidades da Baía de Disco, na costa oeste da Groenlândia, formado em 1910 ou 1911. Ele poderia ter se deslocado para o norte com a corrente oeste da Groenlândia. O capitão Edward John Smith e sua tripulação, ao partirem para Nova York, estavam cientes do campo de gelo à deriva, maior e mais ao sul do que nos anos anteriores. O Titanic teria recebido alertas de outros navios pela rádio, indicando a iminência de campos de gelo e icebergs. O primeiro alerta ao Titanic veio do navio francês La Touraine em 12 de abril, informando sobre a presença de gelo espesso na mesma área onde o Titanic encontraria seu destino em 13 de abril. O vapor Fessia Wismuller, cruzando com o Titanic, também pode ter alertado sobre águas perigosas. No dia do naufrágio, múltiplos relatos de campos de gelo foram ignorados. O resultado foi a colisão com um iceberg e o subsequente naufrágio, causando a perda de mais de 1.500 passageiros e tripulantes. Recentemente, cientistas encontraram uma antiga câmera no fundo do oceano, revelando fotos impactantes do Titanic, capturadas por W. Wood, capitão do SS Estonian. 2 dias antes do naufrágio, o capitão registrou uma foto de um iceberg massivo, cujas coordenadas coincidem com o local da colisão do Titanic. Fotografia recém-descoberta. Ao analisarmos o conteúdo de uma antiquíssima câmera resgatada das profundezas oceânicas, que revela imagens angustiantes do Titanic, uma delas se destaca de forma marcante. Essa fotografia, recém-descoberta na mencionada câmera de tempos remotos, captura um dos episódios mais críticos do desastre. À medida que as águas invadiam os compartimentos do navio, todos, desde os mais idosos até os mais jovens, dos abastados aos desfavorecidos, esforçavam-se para atingir a segurança. Ninguém estava imune aos perigos. Esta imagem retrata a batalha pela sobrevivência em um dos momentos mais assustadores da história humana, evocando a incansável resiliência do espírito humano e nossa habilidade de perseverar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Destroços do Titanic. Logo após o naufrágio do Titanic, iniciaram-se as discussões sobre a busca pelos destroços. No entanto, um desafio significativo se apresentava, pois estávamos nos primórdios do século XX e a tecnologia da época não possuía os avanços atuais. Apesar de algumas tentativas simples para localizar os destroços, somente na segunda metade do século XX foram iniciados esforços mais significativos. O pioneirismo nesse sentido ocorreu em agosto de 1985, quando Robert Ballard liderou uma iniciativa conjunta entre os governos americano e francês a bordo do navio de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos, chamado NOAA. Utilizando uma câmera controlada remotamente conhecida como Argo, a equipe explorou as profundezas do Oceano Atlântico, atingindo uma profundidade de cerca de 13.000 pés.
Foi nesse momento que obtivemos nosso primeiro vislumbre dos destroços, descansando no leito oceânico. O navio estava posicionado verticalmente, dividido em duas partes, marcando assim a primeira vez que o Titanic foi avistado desde o seu desaparecimento nas profundezas aquáticas em 1912. A primeira visão em tamanho real do Titanic. Poucos eventos conseguiram cativar a atenção global como o naufrágio do Titanic, mantendo nosso fascínio mesmo após mais de 100 anos. Recentemente, uma empresa especializada em mapeamento em águas profundas lançou um escaneamento digital inovador em tamanho real do Titanic, proporcionando uma perspectiva única desse famoso naufrágio. Apesar das diversas expedições aos destroços desde a descoberta em 1º de setembro de 1985, a grandiosidade do navio e sua localização remota dificultaram a captura completa de sua extensão. Graças à tecnologia avançada da Mellon Limited, agora podemos apreciar a visão completa dos destroços em toda sua majestade. Essa tecnologia permitiu aos cientistas mapear o Titanic em sua totalidade, desde as seções da proa e da popa até seu campo de destroços, a uma distância de 3 a 5 milhas. Equiparado à criação de um gêmeo digital dos destroços, essa inovação nos possibilita explorar as profundezas do navio como nunca antes. Gostou do vídeo? Comente sobre as curiosidades do Titanic que deixamos de abordar e aproveite para conferir outro vídeo incrível que está sendo exibido agora. Nos vemos no próximo vídeo.